Olá, TV Shop Business entrando no ar, sempre levando informação importante para você que nos assiste pelo canal 27 da NET, todo dia às 10h30 da noite. Não conseguiu assistir ao programa? É fácil, vai no www.redetvshop.com e lá você assiste tudo, as promoções, o gourmet, o business, é uma festa esse canal. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Você sabe o que é PLS 236? Não? Então você tem que saber, porque é uma coisa que mexe demais com a minha e com a sua vida. PLS é o projeto de lei do Senado, número 236, que discute a reforma do Código Penal brasileiro e tem muitas propostas de alterações polêmicas. Para falar sobre o assunto, nada mais, nada menos do que Damásio Evangelista de Jesus, mais conhecido como Professor Damásio, jurista brasileiro, considerado um dos mais respeitados especialistas em direito penal da atualidade. Bacharelou-se em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito de Bauru em 60. O ano que eu nasci, doutor, o senhor já estava dedicando-se então à advocacia, mais tarde à promotoria. Construiu a sua carreira na Procuradoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, destacando-se na área criminal e chegando ao cargo de subprocurador da Justiça. Representou o Brasil inúmeras vezes na ONU, olha que bacana, junto à Comissão de Prevenção do Crime e Justiça Penal. Dedica-se há mais de 40 anos ao magistério, que é a sua paixão. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que fico honrado em ir ao seu programa. Uma honra ter o senhor aqui para nos passar todo esse conhecimento aí, tantos anos de Vamos ver se eu consigo. Bom, entre os muitos assuntos sobre os quais poderíamos falar, porque esse homem é verdadeiramente uma enciclopédia, a gente escolheu o projeto de lei do Senado, que é o número 236, PLS 236, que discute a reforma do Código Penal brasileiro, com muitas propostas polêmicas de tirar o sono de quem está trabalhando em cima disso. Eu queria primeiro perguntar para o senhor, nosso código ainda é o de 1940? Ele foi alterado dezenas de vezes, mais de 100 vezes. Então, o código que vige hoje no Brasil não é exatamente aquele de 1940, de 42. Não, ele foi muito alterado em 77, 84, e nós temos o que se chama de reformulação pontual, de projetos pontuais. Em vez de alterar o código como se fosse um todo, altera em partes. Então, o código de hoje, e você disse que em 1960 você nasceu. Já revelei minha idade. Em 1960, eu já estava estudando o Código Penal. Olha isso. De maneira que faz muito tempo que eu conheço esse código e posso dizer que uma comparação entre o Código de 42, que entrou em vigor em 42, e o projeto de Código Penal do Senado Federal, há uma distância muito grande. O Código Penal de 42, ele era conciso, perfeito, com ideias nítidas e que o intérprete poderia estudar com, não digo facilidade, mas ele podia encontrar resultados. E digo que o projeto de Código Penal do Senado não deverá entrar em vigor, porque contém tantos erros e esses erros foram vistos por juristas brasileiros de escola, de nível, comete alguns erros fatais. Eu, há pouco tempo, estudei uma instituição do, vamos dizer, novo Código Penal, do projeto, culpabilidade, e confesso que não entendi muita coisa. Então, se alguém que estudou há mais de 40 anos o Código Penal anterior e se defronta com o código, um anteprojeto novo, um projeto novo, e não entende nada, alguma coisa está acontecendo muito séria. Deixa eu esclarecer aqui para o nosso telespectador. Ele é um novo código ou ele só está recebendo emendas, o código não, de absolutamente 1940? um código. Novo. É um código dividido em duas partes, a parte geral e a parte especial, como o Código de 42. Haverá, se houver, creio que não,
um novo código. Eu tenho ouvido, conversado com alguns amigos que são da área de direito, dizendo que esse código está muito moderninho, que ele abre muitos precedentes para os criminosos, inclusive para a indução ao crime. Então eu queria ver com o senhor aí alguns aspectos, os assuntos mais polêmicos, por exemplo, a redução da maioridade penal. Como é que está isso daí e o que o senhor acha, o que o senhor pensa a respeito da redução da maioridade penal? Eu acredito que é mais conciso, mais certo falar o que eu penso disso do que falar aquilo que poderá vir a respeito desse assunto. Eu posso dizer o seguinte, que o Código Penal diz que o menor de 18 anos é inimputável, a Constituição também. Isso significa que o Código Penal e a Constituição dizem que o menor de 18 anos não sabe o que faz, ele não sabe o que é certo. Portanto, não pode ser penalizado. Errado. E por isso não se aplica pena. Aplica-se uma reprimenda contida no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acredito que um rapaz, hoje, de 17 anos, não pode se dizer que ele é um idiota, que é um imbecil, que não sabe a diferença entre o certo e o errado. Eu creio, entretanto, que nós não devemos mudar a idade para 16 ou 14, porque o Brasil, precisamente, a justiça criminal não possui estrutura para isso. Nós não suportamos nem a saidinha do Dia das Mães, que há problema. Então, imaginem alterar o Código Penal e a Constituição Federal dizendo que os menores entre 16 e 18, ou 14 ou 18, são também imputáveis. Não, além do que o Brasil tem hoje 500 mil presos, é o quarto país do mundo em população carcerária, só fica atrás dos Estados Unidos, China e Rússia. Exatamente. Não temos estrutura nenhuma carcerária. Não temos estrutura para os presos que temos. Nós temos 500 presos e mais ou menos 400 mil mandados de prisão. Não há condição. Tanto é que em alguns estados brasileiros, o juiz manda soltar o preso que seria preso. Por quê? Porque não há lugar. O que nós temos é uma justiça criminal que faliu. Agora, não por falta de homens hábeis, porque temos juízes, promotores, delegados que trabalham muito bem. E a justiça criminal brasileira ele é vista com bons olhos pelos Estados Unidos, FBI. E por quê? Porque nós somos pobres, infelizmente somos pobres. Porque a justiça hoje é uma justiça científica. Não é mais, antigamente uma justiça criminal em que valia o homem em si. Hoje não. Hoje há aparelhos novos que nós sabemos só a notícia, mas não temos aqui. Então nós deveríamos ter uma justiça criminal com juízes, promotores, delegados, funcionários da justiça criminal em condições de tratar as pessoas que vão eventualmente presas. Ai, doutor, não há esperança para o Brasil nesse setor? Olha, nessa esfera? Eu antigamente dizia o seguinte, que haveria uma esperança para 100 ou 200 anos. Eu baixei o número de anos. Creio que é possível alterar o Brasil. Não é algo impossível, como eu dizia antigamente. Quando comecei a pensar, me preocupar a respeito disso. Eu dizia, o Brasil não tem jeito, nunca. A saída do aeroporto. É verdade também. Mas hoje eu acredito que em anos vindouros, se nós alterarmos a estrutura política do Brasil, nós seremos o país mais importante do mundo, em todos os sentidos. Ai, que bom. Não só no sentido econômico. Legalização do aborto, legalização de drogas, qual é a sua opinião a respeito disso? É contrário. Eu acredito que não há necessidade disso. Porque já temos, por exemplo, vamos falar em primeiro lugar sobre o aborto. Eu creio que há necessidade de deixar no Código Penal
brecha para aqueles casos em que o aborto deve ser permitido, que está no artigo 128, com 2, estupro ou atentado violento ao pudor, e também estado de necessidade para salvar a gestante. Mas a abertura total do aborto, eu creio que não funciona bem. É uma opinião pessoal minha. E o segundo exemplo é o da droga. Liberação de drogas. Droga. Isso é um problema terrível no mundo inteiro. Há 4 anos, quando estava em Viena, numa reunião das Nações Unidas, o secretário das Nações Unidas disse: o mundo não tem, hoje, condições de enfrentar o tema das drogas. E hoje, veja bem, de meses e meses, nós encontramos no mundo inteiro a invenção de novas drogas. E a justiça criminal, para isso, não tem condições nenhuma. Veja bem o que acontece em São Paulo. Tentou-se melhorar o assunto das drogas, mas não deu certo. E temos no Brasil uma ideia muito fixa de tornar a droga livre. Eu acredito o seguinte, que se o uso é combinada uma pena, se o tráfico tem a combinação de uma pena, se tudo isso não tiver reprimenda, haverá um caos total nesse assunto. Entendo. Porque o que se diz é que o tráfico se alimenta justamente do escondido, do contrabando, porque ele está livre dos impostos. Sim. O senhor tem alguma consideração a respeito? O seguinte, evidentemente que o tráfico ele tem que ser reprimido. Agora entrou em vigor uma lei do crime organizado, da organização criminosa. É uma lei recente, que entrou em vigor agora no dia 19, há poucos dias. Porque há 20 anos eu não imaginava que o Brasil pudesse ter uma organização criminosa. Eu não via onde. Eu era procurador de justiça e fui antes promotor. Hoje nós temos visto na televisão todos os dias aquilo que entendemos que é organização criminosa. A organização criminosa, ela domina o mundo, tanto que a ONU diz que não tem condições de reprimir. Por quê? Porque a tecnologia hoje é muito avançada. De um dia para o outro, se você deixa de usar o computador, no 3º dia você não consegue mais. Já está atrasado. Você se torna um semi-analfabeto. E evidentemente que o computador, as redes sociais, ajudam não só... São uma lente de aumento para exatamente, tudo, né, doutor? Auxiliam os criminosos à prática delituosa. Mas nós estamos ainda com vários problemas no mundo inteiro. Até a língua é difícil. Eu me lembro que numa reunião a respeito de drogas nas Nações Unidas, parou-se para discutir um termo de inglês que tinha significados totalmente diferentes em vários países. Fiz parte de comissões de criação de estatutos da droga, etc., dentro do computador. Como é que se faz para traficar com o computador? E essa comissão não teve avanço. Por quê? Porque o português não tem palavras para descrever o que acontece dentro de um computador. E é evidente que as quadrilhas, associações, as organizações criminosas trabalham também com o auxílio do computador. Claro. E para reprimir isso, eu preciso descrever o fato. Agora, como é que nós vamos descrever, diante da linguística brasileira, o que acontece dentro de um computador? Então, essas duas comissões não avançaram porque não conseguimos descrever o que acontece dentro do computador. Queridos, nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, a gente volta já já com o professor Damásio, vamos continuar falando um pouquinho sobre o PLS 236 e falar um pouquinho também sobre o baixo nível das faculdades de Direito no Brasil, que estão fazendo com que o índice de aprovação pela OAB seja baixíssimo, 28%, olha que absurdo isso. Business volta já já, não sai daí.